Olá, meu irmão, minha irmã. É um prazer mais uma vez estar aqui na sua casa, entrando na sua casa, para falar com você que está aí do outro lado, um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas. Hoje eu queria falar com você que está aí mudando de canal e por acaso parou aqui nesse canal. Hoje eu quero falar para você. Você já parou para pensar, aliás, você já sentiu algumas vezes que a sua vida não tem importância, que a sua vida não tem graça, que todo mundo é melhor do que você, que todo mundo tem uma história melhor do que a sua, todo mundo tem uma vida melhor do que a sua, bem aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Eu já pensei isso muitas e muitas e muitas vezes na minha vida. Eu sempre achei que todo mundo era mais inteligente do que eu, mais bonito do que eu, mais preparado do que eu, conhecia mais de Deus do que eu, tinha mais intimidade com Deus do que eu. E aí, o Senhor foi pouco a pouco me mostrando que as histórias das outras pessoas eram as histórias das outras pessoas, mas a minha história era importante para Ele. Eu era importante para Ele. Ele tinha me criado para um plano específico, para uma coisa específica. E cada coisa que aconteceu na minha vida, desde o dia que eu nasci até hoje, Ele estava me preparando para o momento que eu cheguei hoje, para o momento de hoje, para o dia de hoje. Você que está aí do outro lado, não é diferente. Às vezes você acha que você não deu em nada, você já tem não sei quantos anos e até hoje você não tem sua casa própria, você não tem seu carro, você não tem o que você gostaria de ter, você não realizou seus sonhos, você não fez todas as viagens que você deveria fazer ou que você gostaria de fazer. Eu queria te dizer que você está hoje no lugar que você deveria estar. Você está no lugar certo, no ponto certo da sua vida. E a única coisa que está faltando é você deixar Deus te usar. É você deixar Deus fazer na sua vida aquilo que Ele planejou. E aí, quando você tomar essa atitude, quando você tomar essa decisão, você vai ver que tudo vai começar a se encaixar. Todas aquelas coisas que aconteceram lá atrás vão começar a fazer sentido. E aí você vai começar a sentir e a experimentar uma felicidade que não tem explicação, que só vem do amor de Deus. Por que eu te falei tudo isso aqui? Porque o testemunho que a gente vai contar hoje tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a minha história e eu tenho certeza que muito a ver com muitas das histórias de vocês que estão aí do outro lado. Quando eu convidei essa pessoa para contar o testemunho, a primeira reação que ele teve e falou comigo foi: "Nossa, Carol, mas minha vida não teve nada." E quando ele falou isso comigo, me deu um susto, porque a vida dele é um exemplo para a minha vida. Eu gostaria de ter tido uma vida como ele teve. Eu gostaria de ter tido a sabedoria que ele teve. Eu gostaria de ter tido as experiências que ele teve. E quando ele me falou isso, eu fiquei pensando: Senhor, muito é de humildade, porque é uma pessoa humilde, mas muito é de, às vezes, não conseguir ver a grandeza do que Deus fez na vida dele. A gente vê a grandeza de Deus na vida das outras pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue ver nada da gente mesmo. E é isso que a gente vai ver aqui, a grandeza de Deus nos detalhes, nas pequenas coisas. E eu aposto que quando a gente chegar no final desse testemunho, não aposto não, mas eu tenho certeza que quando a gente chegar no final desse testemunho, você vai pensar como eu estou pensando agora, que a vida dele é uma vida muito rica da presença de Deus. Hoje a gente vai entrevistar o pastor Charles Rossi, da Igreja Batista Nova Aliança Profética. Oi, pastor, é um prazer receber o senhor aqui. Tudo meu. É uma honra mesmo e eu discordo do senhor que a sua vida teve muita coisa assim. Amém. De fato, glória a Deus por este momento aqui. De fato, a gente é falho mesmo, né? Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a todos. De fato, Carol, a gente é um pouco falho mesmo com relação a isso. Sempre a grama do vizinho é mais verde. E de fato, a gente sempre tenta ofuscar um pouco o que Deus faz na vida da gente, porque a gente quer reconhecer sempre mais Deus na vida do outro. E é uma falha da gente assim, né? Então eu desejo verdadeiramente contribuir com o meu simples testemunho sobre a vida de alguém que está nos ouvindo. Amém. Talvez alguém que se identifique um pouco com a história de vida, com a minha história de vida, né? Porque eu quero até citar um versículo bíblico. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É escolha. É escolha. É escolha. A vida da gente ela é composta de escolhas.
As escolhas nos direcionam a situações, nos direcionam a pessoas. Uma frase, Carol, que eu peguei para minha vida há muitos anos atrás. Uma pessoa disse assim, olha, não escolho quem passa pela minha vida, mas eu preciso escolher quem irá permanecer nela. As pessoas que permanecem na sua vida, elas farão toda a diferença. Sim. Diante daquilo que você vai fazer e diante daquilo que você quer. Porque sempre quem estiver do seu lado vai influenciar diretamente nas suas decisões e na sua vida. É verdade, é isso Não mesmo. E pastor, essa vida que o senhor falou, ela não começou fácil. O senhor vem de uma grande família, grande família com muitos problemas, muitas dificuldades para que a vida transcorresse, né, para que as coisas acontecessem. Como foi isso? O senhor nasceu aqui em Sete Lagoas, o senhor é de onde? Eu sou natural daqui, né, e eu sou irmão de 9 pessoas. Só isso é uma história extraordinária. É uma história grande, né? Somos em 10 irmãos e a gente veio de uma família muito católica. A minha mãe, ela era devota de São Judas Tadeu. Então, a gente cresceu muito envolto a simpatias, a essas situações. E a minha casa, a minha infância, foi uma infância onde a bebida alcoólica ela foi muito presente, como é hoje na vida de muitas pessoas. Sim. E tem muita gente que fala, pensa, né, que beber socialmente, pronto, mas na verdade a bebida ela domina, ela tende a dominar as pessoas. Aquilo que me faz mal é exatamente aquilo que me domina. E as pessoas às vezes estão sendo dominadas e não percebem. O pior problema é do vício, seja ele alcoólico, seja ele de drogas, né, químicos. Aí o problema é que o vício, ele engana as pessoas. Né? O vício, ele coloca um sentimento nas pessoas de que ela está no controle. Uhum. Mas ela nunca está no controle. É verdade. Então, a minha vida se resume a isso aí. Era um alcoolismo por parte do seu do pai? Meu pai. Por parte do meu pai. Né? A gente perdeu a minha mãe no dia 23 de dezembro, próximo agora, o mês que vem, vai fazer 2 anos que perdemos a minha mãe. Só que a minha mãe foi uma heroína, né? Minha mãe foi uma pessoa que nos direcionou, que nos instruiu. E existem valores, Carol, que hoje as pessoas estão perdendo mais. Valores, aquela essência de família, não tem mais. Eu me lembro que antigamente a minha mãe, ela às vezes chovia muito na roça. Vocês moravam na zona rural? Na zona rural, a gente tinha uma vida muito difícil. E eu me lembro que dava tardezinha, chovia muito, a gente tinha muito pouca coisa para comer. E a minha mãe, ela pegava a nossa roupa, às vezes um pouco molhada, porque é muita chuva, e ela colocava no cantinho, assim, do fogão a lenha para secar. E a gente veio crescendo, sabe, em meio a isso, em meio a muita violência, porque o meu pai, ele agrediu muito a minha mãe. E a gente veio crescendo nisso aí. As minhas irmãs iam crescendo, aliás, melhor dizendo, os filhos mais velhos cresciam e saía de casa para sustentar os mais novos. A gente viveu assim. Meu pai nunca foi um pai muito presente. O meu pai sempre tratou muito mal a minha mãe. O meu pai sempre deixou faltar coisas em casa. E a gente veio crescendo envolto a isso aí, sabe, Carol? A minha mãe, ela sempre sofrendo muito por situações que não precisaria estar sofrendo, mas muitos filhos pequenos, e a gente foi crescendo também com a ajuda de muitas pessoas. E até hoje eu tenho contato com todo mundo. São pessoas que eu valorizo. Como eu disse aqui, que é importante a gente escolher pessoas para permanecer na vida da gente. Sim. Então, por isso que eu valorizo. Eu não preciso de grandes coisas para valorizar o que Deus faz na minha vida. Não preciso. Sim, e essas pessoas ajudavam mesmo com mantimento, com sim, comida? Sim. Existem irmãos que faziam um mercado e levavam lá em casa pra gente. Sabe? Então, isso tudo
isso tudo traz muito valor humano para a vida da gente. Sabe, a gente aprende a valorizar mais pessoas. Sabe, a gente aprende a olhar as coisas, as situações de uma outra maneira. Então a nossa vida foi muito assim. A minha mãe fazia muita simpatia, sabe? A gente ia muito em festas e a gente foi crescendo. Eu cresci, Carol, com algo no meu coração. Eu pensava assim, olha, quando eu crescer, eu vou ter muita namorada. Quando eu crescer, eu quero ter muita namorada, eu quero curtir bastante, até mesmo porque eu tinha esse espelho dentro de casa. O meu pai, ele foi um pouco arteiro, sabe? O meu pai teve muitas mulheres. E vocês presenciavam isso, as agressões? Vocês sabiam Demais. das outras mulheres? Sim, sempre. Sempre a gente soube de tudo que acontecia. Sempre todo mundo sabia de tudo por ser lugar pequeno. Então nada fica escondido. Então todo mundo sabia da vida de todo mundo e a nossa vida foi assim. E o senhor cresceu com essa ideia de que ia ser namorador, ia ser... Sim, mesmo com toda a limitação financeira, com toda a dificuldade, eu tinha isso em mente, porque eu achava bacana. Na verdade, as pessoas, elas tendem a achar isso bacana, quando elas não carregam valores e princípios dentro delas. Quando elas não aprendem valores e princípios, isso é normal, isso é bacana. É bacana um homem ter várias mulheres. É bacana, sabe, o homem viver situações desregradas. E quando aquilo domina, aí o homem começa a perder coisas. E na verdade o meu pai perdeu a família dele por causa disso. Porque ele era violento, porque ele não cuidava da família, porque ele aprontava muito com a minha mãe. Isso acabou distanciando os filhos do meu pai, nós filhos de meu pai. Distanciou demais. Hoje a gente se dá super bem. Não tem estive com meu pai. Um abraço, pai, para o senhor. Toda sorte de bênção, tá? Eu amo muito o senhor. E a gente aprende, às vezes, da maneira pior. Não seria assim. Difícil. Não era para ser assim. Não precisava. O ser humano, ele aprende muito apanhando. Ele poderia aprender olhando o outro apanhar. Né? É verdade. Mas não é isso que acontece. E essa foi a nossa história de vida, sabe? Como a maioria das pessoas que talvez estão me ouvindo. E o senhor foi crescendo, e aí veio essa ideia de ser namorador, mas acabou que isso aí não foi muito o que aconteceu não, né, pastor? Não foi não. Eu comecei a ir para a igreja, foi muito interessante, Carol. Vamos fazer assim, nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho, e aí o senhor volta para contar pra gente como foi a sua conversão, como que foi essa mudança, inclusive se houve ou não essa fase namorador ou não, conta pra gente como que foi. E você que está em casa, esse testemunho do pastor Charles e todos os outros que você já viu aqui no Aliança com Você pode assistir também no portal da Revista Aliança, www.revistaaliança.com.br. E compartilha com alguém que você sabe que tem uma história parecida, alguém que você sabe que está precisando ali de um empurrãozinho, de uma força, compartilha com ele. A gente vai para o intervalo e volta já já. Nós estamos de volta com o pastor Charles Rossi e agora a gente vai saber como foi o processo de conversão dele, se ele conseguiu ou não realizar esse desejo de ser namorador. Como que eu achei isso interessante, pastor. Como que foi isso aí? Como que o senhor foi parar na igreja? Sim, o meu pastor, o pastor Sebastião, que um dia ainda há de estar aqui. O meu pastor, ele foi o primeiro pregador do evangelho da zona rural onde eu morava, o Vale Bom Jesus. Primeiro pregador. Isso há 30 anos atrás. Na época lá havia pouquíssimas casas, tinha luz elétrica. Boa parte da nossa história lá em casa, da nossa vida, era a luz, a lamparina, né? Não tínhamos energia elétrica. E a minha vida, a vida da minha família naquela época, como todos sabem, era de muita luta, de muita dificuldade, e
o evangelho chegou para o lugar. O pastor Sebastião, muito conhecido, né, no lugar, ele começou a ir lá em casa, pregar o evangelho. E não fomos primeiro, foi a minha mãe e o Eberton, meu irmão mais novo. Eles foram e minha mãe sempre chamando a gente, eu vou levar vocês, a gente nunca ia. E o meu irmão, acima de mim, ele teve um sonho. Ele sonhou que abriu um buraco no chão. E todos nós, irmãos, estávamos caindo nesse buraco. Nossa. E ele contava que esse buraco, quanto mais caía, mais ficava escuro. E ele sabia que era o inferno, que a gente estava todo mundo indo para o inferno. E ela acordou gritando. Ele disse: mãe, eu sonhei que todos nós estávamos indo para o inferno. Somente a senhora e o Ebinho que escapou disso. E nós, irmãos, assustamos com aquilo. Meu irmão mais velho estava em São Paulo na época. Fomos para a igreja. Só que quando eu fui para a igreja, Carol, para mim foi tudo muito comum. Sabe, para mim não foi novidade. Eu estava muito ambientado, porque desde novinho, o irmão Roberto, o primeiro crente do lugar, ele me chamava para ler a Bíblia com ele. Na época eu estava fazendo catequese, e a professora na época, ela abria a Bíblia para ler, e eu conhecia mais a Bíblia que ela. Sabe, eu conhecia, ela falava assim para mim: você vai ser o primeiro padre do lugar. Eu falava: eu não quero, porque eu quero ter muita namorada. Né? Mas enfim, foi muito bacana, foi muito lindo quando eu penso, quando eu lembro daquele processo lá atrás. Porque foi quando eu senti Jesus assim, pela primeira vez, muito pertinho. Foi a primeira vez que eu senti um Jesus invisível, mas real. E o senhor tinha quantos anos, pastor? Nesse processo eu tinha 10 anos. Novinho. Sabe, que eu firmei mesmo, eu tinha de 11 para 12 anos de idade. E aí, o que mudou na sua vida depois que o senhor se firmou, tomou essa posição de que estaria tudo certinho, agora ia seguir realmente os passos do Senhor? O que mudou? A primeira coisa que mudou foi o ambiente do lar. O ambiente do lar mudou totalmente. Antes era um lar onde havia só briga, só discussão. Mudou completamente. Jesus, ele faz isso. Ele muda o nosso caráter. Jesus só não muda a personalidade. Caráter, ele muda. O ambiente, ele muda. A vida, ele muda. A gente provou disso, sabe? E foi muito bom ver tudo isso, Carol. A primeira vez que eu tive uma visão, eu estava deitado e eu estava ainda acordado, eu fechei os olhos orando e eu vi um anjo chegar no quarto. O anjo, ele veio, sabe, eu olhando para cima, o anjo ele veio vindo, e eu deitado assim, eu assustado, mas a primeira vez que eu tive essa visão, que eu tive uma visão na minha vida, e eu muito assustado, porém eu estava amando aquilo. Esse anjo ele veio com uma caixa de presente. E esse anjo disse para mim: toma, o meu Senhor mandou te entregar. Foi a primeira vez, e depois desse dia, eu senti algo diferente dentro de mim. E o senhor abriu o presente? Sim, quando ele me entregou, aí eu voltei mais assim. Mas eu sabia que o Senhor tinha me dado algo espiritual, pela forma com que eu fui envolvido. Como foi, né? Sim, pela forma com que eu fui envolvido. Foi a primeira grande experiência espiritual que eu tive. E aí o senhor se dedicou totalmente? Totalmente. Eu liderei a mocidade por 15 anos, enquanto eu morava lá no Vale Bom Jesus. E aquela ideia de ser namorador? Não aconteceu, porque Jesus, ele transforma tudo na gente, até a forma da gente pensar. Mesmo com o cabelo um pouco pichain, sabe? Mesmo porque a gente nunca se acha tão bonito, né? Mas mesmo assim, eu tive a oportunidade, sim, de ter várias namoradas. Só que aconteceu algo interessante, Carol. Eu gostaria de frisar isso para você jovem que me ouve. O problema é que nós escolhemos errados demais. Ou nós não deixamos Deus escolher pra gente. Eu me lembro, Carol, que eu estava louco para namorar. E eu falei: meu Deus, eu preciso namorar. E eu líder de jovens. E eu disse: eu preciso dar exemplo para as pessoas que me têm como espelho. Eu fui orar. Falei: Deus,
eu quero não uma namorada, eu quero uma esposa. Eu orei 3 anos e meio no Monte Carol. 3 anos e meio. E da forma com que Deus fez. Tá vendo, pastora? A senhora vê a responsabilidade, olha, hein? Da forma com que Deus fez na história de Rebeca e de Isaac, me inspirou. Porque ele amou Rebeca a primeira vez que ela viu. Eu falei, Deus, eu quero como sinal amar à primeira vista a minha esposa. Foi isso que aconteceu. No culto de mocidade, todos os jovens foram passear e eu fiquei. Porque eu era responsável pelo culto. E nesse culto em que todo mundo saiu e eu fiquei, quem chega no culto é a minha esposa. Eu me lembro a roupa que ela entrou na igreja. Eu me lembro o sapato que ela estava. E eu amei ela pela primeira vez. Para quem não acredita em amor à primeira vista, existe sim. Eu amei a minha esposa à primeira vista. E ela não liberta, ela ainda é envolvida com muitas coisas, né, e fora, bebia, fumava, ela quis ficar comigo. E um beijo, tá, minha esposa? E eu disse para ela, não, isso não funciona. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero fazer as coisas de uma maneira que venha desagradar a Deus. Porque eu acredito em princípios e acredito em valores. Deus, ele não vai abençoar algo que comece errado, Carol. Verdade. Semana que vem eu faço 11 anos de casado. 13 anos nós estamos juntos. Não é uma história tão grande, né? Nossa, é enorme. Mas é uma história bacana. E eu quero construir a minha história cada dia melhor. E a sua esposa, pastor, ela não era convertida, né? Ela não era da igreja, não era crente, não, ela não assim. Era. E como foi esse processo? E aí vocês começaram a orar, o senhor foi orando, continuou orando por ela? Ela entrou para a igreja e a gente começou a orar, a gente orou junto e a gente namorou, com 1 ano noivamos e com mais 1 ano casamos. E a minha história sentimental se resume no escolher. Somente Deus escolhe da maneira correta. E o senhor falou uma coisa, pastor, que me impactou. Eu nem sei se pode falar, mas o senhor não falou que não era para falar, então já vou falar. Tem a liberdade. O senhor me falou que vocês começaram a orar e o senhor se guardou para sua esposa, né? Sim. O senhor casou virgem. Sim. Contar isso hoje, assim, na televisão, todo mundo vai achar que o senhor é um ET, né? Uma exatamente, coisa assim. Exatamente. Eu acho isso muito, muito bacana. E eu digo na igreja, gente, eu tenho propriedade para falar isso com vocês. Eu me casei virgem e para mim é muito tranquilo falar sobre isso, Carol. Sabe, para mim é normal. É interessante isso, né? Sim. No mundo de hoje, sim, no mundo de iguais, o senhor é diferente. Sim, eu me casei virgem. Sim, eu me guardei para minha esposa. Eu acredito nesses valores. E eu prego esses valores. Sabe, eu acho muito lindo quando uma pessoa valoriza a outra, a ponto de se preservar para ela. E vindo de um homem, realmente é um pouco complicado, né? Sim, e é alguma coisa de realmente ter havido uma entrega quando o senhor se converteu. Porque para que um ato dessa magnitude, um ato desse nível aconteça com um jovem, o senhor casou com 20 e poucos anos? Sim, eu casei com 23 anos de idade. Tem que haver uma conversão genuína, tem que se acreditar muito naquilo que está vivendo para que possa haver essa escolha. Eu amo a palavra de Deus, Carol. E eu tenho certeza que quando nós aplicamos a palavra de Deus dentro de nós, o problema é que tem muita gente que está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro delas. Tem muita gente que está dentro da palavra, mas a palavra não está dentro delas. Uma pessoa nunca vai ser transformada de verdade se a palavra não estiver dentro dela. Pode estar dentro da palavra, mas se a palavra não estiver dentro dela, não vai haver mudança. Então, eu me casei sim virgem, sabe? Pastor, e valeu a pena esperar? Demais. Sempre vale a pena deixar Deus decidir por nós. Sempre vale a pena, sabe, deixar o fluir de Deus conduzir a vida da gente. É muito gostoso
Às vezes eu falo assim com a minha esposa: nossa, tenho você todinha só para mim. Sabe? Isso é muito bonito. E nós devemos pregar isso, Carol, porque isso influencia na nossa salvação. Sim. E quem conhece, gente, eu conheço o pastor Charles e a pastora Elisângela um pouquinho mais. Vocês têm que ver que bonitinho que é os dois juntos. Parece um casalzinho de namorado ainda, não parece que tem 11 anos de casado. É muito bom ter exemplo. O meu pastor, o pastor Sebastião, são 61 anos de casado. Uau. Sabe, eu nunca vi isso na minha vida. Sabe, e ele é a minha maior referência. Eu digo que eu quero ser referência para as pessoas, porque tem muita gente que fala muito e vive nada. Verdade. Sabe, tem muita gente que fala demais, mas não vive nada. Sabe, eu acredito exatamente nisso. Sabe, quando Jesus ele transforma a vida de alguém, ele transforma por completo, Carol. É verdade. Ou o evangelho que vivemos não é de fato o evangelho que prega a verdade, que converte, que transforma, que modifica. Porque se não houver uma mudança genuína e total, aquele sacrifício da cruz não valeu. É em vão. É em vão. Então, sabe, eu amo muito pregar o evangelho, pregar para famílias. Sabe? Exatamente por isso. Porque as famílias hoje não têm valores. E pastor, apesar de o senhor de ser um pastor muito jovem, o senhor não é pastor de jovens, o senhor é o pastor presidente da Igreja Batista Nova Aliança Profética, né? Hoje a igreja já está aí na caminhada há um tempinho, né? Não é mais uma igreja tão novinha. Não. A IBNAP já tem 5 anos, né? Isso. Hoje são quantas congregações? Temos 3 congregações. Glória a Deus. Estamos ensaiando aí para ir para a 4ª. Glória a Deus. Temos, no mês de março de 2017, faremos 5 anos de ministério. Glória a Deus. E até tomar essa decisão, Carol, foi muito complicado. Imagina. Eu acho que não somente para mim, né? Mas para todos os pastores que passam por esse processo. Também porque a gente é muito desacreditado. Verdade. A gente é desacreditado por outros pastores. A gente é desacreditado por pessoas que nos conhecem. A gente é desacreditado por pessoas da família. Por aqueles que a gente tem certeza que vão apoiar, Sim, né? Mas eu entendo que isso faz parte de um processo de crescimento. Verdade. Nenhum vento é para nos derrubar. Todo vento que vem é para nos fazer ficar mais firmes. É verdade. Eu sempre digo na igreja que vento, tempestade e tribulação não é um mau sinal. É verdade. É um bom sinal. Pastor, mesmo o senhor não sendo um pastor de jovens, eu queria aproveitar essa sua juventude, esse seu exemplo, essa entrega verdadeira ao Senhor. E queria pedir que o senhor fizesse hoje uma oração para os jovens que estão em casa, para aqueles que escolheram esperar ou para aqueles que ainda não escolheram esperar, mas que o senhor fizesse uma oração para as pessoas que estão em casa e que elas pudessem ser tocadas nesse lado da vida delas, entendeu? Eu queria que a gente aproveitasse esses minutos finais que a gente ainda tem para que o senhor fizesse uma oração por elas, pode ser? Pode ser. Então deixa eu me direcionar a vocês, jovens. Porque a maioria dos jovens estão com a vida sentimental estragada. Exatamente por decisões precipitadas ou por não valorizar pessoas que deveria valorizar. E isso, de fato, tem estragado a vida de muita gente. Sabe, eu gostaria de deixar uma mensagem da parte de Deus para você. Outro dia eu estava orando e o Espírito Santo disse assim no meu coração: a sua intimidade, o tamanho da sua intimidade será o tamanho da sua fidelidade. Eu preciso ser fiel às pessoas que estão do meu lado. Isso também é ser fiel a Deus. Eu preciso valorizar as pessoas que estão do meu lado. Isso também é valorizar a Deus. Eu quero direcionar essa oração a você que está com essa indecisão, com esse sentimento, esse complexo de inferioridade, com esse sentimento de que você não vai ser feliz. Deixa Deus decidir por você. E você não vai errar. Há uma frase, Carol, que também marcou muito a minha vida, que diz que quem usa fé não erra o caminho e nem volta frustrado. De fato, use a sua fé e Deus vai te ajudar.
tenha bondade, se você puder, coloque a mão no seu coração, que eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, eu me direciono, Jesus, aos queridos que estão nos ouvindo neste momento e que talvez estejam com a tua vida sentimental, vivendo um momento de confusão, de indecisão, de incerteza. Pai, que o Senhor possa alcançar essas pessoas agora, em nome de Jesus. Decisão acertada não é que tomamos, é que o Senhor toma por nós. E aprendemos isso quando o Senhor nos direciona. Aprendemos isso quando sentimos paz. Porque a melhor resposta do Senhor para a vida do homem é quando ele faz algo e sente paz. A paz é sinal da tua presença. A paz é sinal de que o Senhor está no controle. Falta de paz é sinal de tua ausência, Pai. Por isso, dê paz, dê tranquilidade nas decisões, Senhor, das pessoas que nos ouvem. Esses jovens, talvez casais que estão aí vivendo, Pai, passando por situações interditosas, que o Senhor possa alcançá-los agora. Eu os abençoo e peço o Senhor para conduzi-los, para abençoá-los, para cuidar dessa situação e chegar tudo no lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, foi uma honra mesmo receber o senhor aqui. Eu imagino que não tenha sido uma caminhada fácil, mas eu sei que o senhor agora está colhendo os frutos. Eu te agradeço por ter vindo, foi um prazer contar o seu testemunho. E eu sei que o senhor vai voltar outras vezes também, em nome de Jesus. Te agradeço muito. E você que está em casa, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta logo logo com o quadro do Coração do Pastor. É rapidinho. Olá, pessoal. Nós estamos de volta com o programa Aliança com Você e agora com o quadro do Coração do Pastor. Hoje o pastor vai falar com a gente, vai explicar pra gente vai contar pra gente qual é o antidepressivo mais poderoso que existe. Aquele que Jesus usou para blindar a sua vida contra a depressão e aquele que você que está em casa pode usar também. Ei, pastor, seja bem-vindo, pastor Marcelo, para mais um quadro do Coração do Pastor. E eu sei que está edificando muitas vidas, a gente tem recebido muitos feedbacks legais. Que bom. E qual que é esse segredo? Qual que é esse antidepressivo? Na verdade, a gente fala segredo como força de expressão, né? Mas não é nenhum segredo. A Bíblia, João diz, e o verbo se fez carne, capítulo 1, versículo 14, ele escreve, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo diz que Jesus manifestou em carne para desfazer toda a obra do diabo. Então, se Jesus manifestou em carne, ele venceu humanamente Satanás. Ele venceu humanamente o pecado. Ele viveu 33 anos e meio sem pecar. Ele foi adolescente, ele foi jovem, né? Inclusive muito jovem, com 33 anos, né? Ele estava terminando seu ministério, se entregando na cruz, com todo o pecado da humanidade. Se nós, né, na nossa carne, como Jesus venceu na carne, como homem, né? Ele venceu o pecado e venceu todas as opressões e depressões, que ele foi oprimido, porque a opressão ela vem de fora para dentro, da mesma forma da depressão. A possessão é diferente. A possessão é quando Satanás ele entra dentro da pessoa, né? Então o Satanás ele pode oprimir, né? E uma das maiores opressões que Jesus sofreu foi a dúvida de ser filho de Deus. Tanto os judeus, senhores da lei, né, como Satanás ali na tentação no deserto, ele sofreu esses questionamentos. Se tu és o filho de Deus. E tem uma das coisas que mais nos deprime é quando as pessoas duvidam da gente, ou quando a gente mesmo duvida da gente. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta, né? A gente quando olha às vezes para nós, a gente desespera. Quando a gente olha, porque a gente não vê condições às vezes de vencer as circunstâncias.
Quando a gente olha naturalmente para nós nos desesperamos. Quando olhamos naturalmente para o mundo, nós nos deprimimos. Porque não vemos esperança nenhuma. Verdade. Mas quando olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a nossa esperança é renovada. E como que nós podemos renovar essa esperança? Como Jesus fez com Deus. Ele em carne, sofrendo todas as opressões. Né? Nós podemos ver um dia, eu falei... O senhor falou que ia contar como foi um dia na vida de Jesus. Um dia de Jesus, como é que era? Eu vou falar isso para te mostrar como que ele se blindou para esse dia. Tá. Né? Veja bem, quando a gente vai lá em Mateus. Mateus capítulo... Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 4. Vamos por etapa. Jesus ele é tentado. Ele é tentado no deserto. E aí, Satanás pergunta para ele: se tu és o filho de Deus, né, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, atire aqui embaixo. Mas antes disso, o que Jesus estava fazendo? Orando. Ele passou 40 dias no deserto orando. E ele estava orando justamente porque ele ia começar um trabalho. Todo dia nós não começamos um trabalho? Sim. O dia de Jesus, de como carpinteiro, eu tenho certeza que ele tinha plena comunhão com Deus. E ele orava. Mas nós não vemos esse tempo dele na Bíblia. 18 anos da vida de Jesus, nós não temos relatado o que foi. Acreditamos que ele ficou ali cuidando da sua família, porque José morreu cedo, e ele era o filho mais velho, ele tinha que cuidar dos irmãos dele, da mãe dele, naturalmente. Então ele tinha que trabalhar na carpintaria. Sofreu normalmente as pressões ali. Só que ele se preparou muito mais intensamente quando ele foi começar o seu ministério. Ele ficou 40 dias jejuando no deserto e orando. Sim. Então a gente pode entender então que a oração é o meio pelo qual eu me afirmo para mim vencer as opressões. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não vou vencer nada. Eu vou perder qualquer coisinha, qualquer circunstância eu vou perder. Vai te derrubar. Você que está nos assistindo em casa, você pode até tentar outra maneira de vencer a opressão, a depressão e todo tipo de circunstâncias desfavoráveis na sua vida. Mas eu quero dizer para você que você vai começar a vencer de verdade a partir do momento que você começar a orar. E Jesus falou que era para a gente orar pelo menos 1 hora por dia. Verdade. Porque os dias iam ser difíceis. Paul Yang-Shu, ele fala, Carol, que tem dia que o dia dele é tão difícil e ele tem tanto problema para resolver, já acorda sabendo que ele tinha tanto problema para resolver, que se ele não orar no mínimo 3 horas, ele não consegue resolver nada. E a gente ora 5 minutos e quer ficar livre de qualquer problema, qualquer tentação, né? A gente acha que a nossa conexão com Deus, ela é uma conexão que nós podemos só falar assim: ei Deus, beleza? E pronto. Né? Imagina só, como que a gente levanta de manhã e não dá um bom dia para Deus e não pergunta para ele o que ele quer de nós. E aí a gente mete os pés pelas mãos e ele falou que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Sim. Então por isso que nós temos que ir a ele. Para nos afirmar quem somos e para tirar dele aquilo que ele tem para nós, a direção dele. Ele sabe o que a gente ainda não sabe, né? Malaquias diz que os homens estavam como os peixes do mar, como quem não os governe. Perdidos. A gente olha aí para o mundo, você vê as pessoas andando. Se tem uma coisa que eu acho interessante, não sei se a pessoa de casa aí já parou para pensar, um cachorro. De vez em quando a gente vê um cachorro assim andando rapidamente na rua, e eu fico a pensar, será o que está passando na mente daquele cachorro? Para onde que ele está indo? Qual é o seu intento? Os seres humanos estão assim. Olha, todo mundo sofre muita pressão o dia todo. Nós vamos ver aqui em João, capítulo 5, Mateus, Marcos, Lucas, João. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu estou errado. Não é. Já eu acho aqui, peraí. Porque aqui não tem nada muito... Não tem script não, sabe? Não está planejado. Não está muito planejado. Aqui, ó. Mateus capítulo 5, não é, João? Sermão da Montanha. Eu falei com você que eu ia te falar de um dia da vida de Jesus. Então, Jesus ele começa aqui no Sermão da Montanha. No capítulo 4, no versículo 23, diz que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho no reino, curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, ele saiu fazendo isso. Quando a gente segue a leitura,
Aí no capítulo 5 já vem o Sermão da Montanha. Ele começa a falar do Sermão da Montanha logo no primeiro tempo dele do dia. Aí ele fala, vou ler só os títulos. Você vai ficar um pouco assustado. O amigo de casa, o irmão de casa também vai. Isso é um dia de Jesus. Ele prega, então começa a pregar o Sermão das Montanhas com as bem-aventuranças. Já teve desgaste ali, porque não tinha microfone. Ele estava em cima do monte, o pessoal lá embaixo. Aí, os discípulos, ele diz depois que os discípulos são outra pregação dele, no Sermão da Montanha. Ele prega vários sermões ali. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Depois ele fala do cumprimento da lei dos profetas. Depois ele vem com outra homilia, outra pregação, continuando o Sermão da Montanha, falando sobre esmola, oração e jejum. Olha, você vê que desgaste. Imagina só você fazer esse tanto de programa o dia um inteiro. Atrás do outro. Você vir aqui fazer programas, né, o dia inteiro, gravar programa o dia inteiro. Aí ele vai e fala sobre o tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida. Ele vem e prega outro sermão, lá mesmo. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Depois ele mostra a bondade de Deus. Depois ele mostra os dois caminhos. Olha, e não são temas fáceis de serem abordados, né? Desgastante demais. Né? E ali, naquela região ali, o calor é intenso. Sim. Né? E ele fala sobre a bondade de Deus. Olha quanto sermão que ele vai pregando. Depois ele fala sobre os dois caminhos. Os falsos profetas. Quem entra no reino dos céus. Depois ele termina o sermão com os dois alicerces e culmina finalizando sobre a autoridade. Aí ele entra no capítulo 8. Aqui nós entendemos capítulo 8, mas Jesus não tinha capítulo 8. Ele estava dando seguimento, né? Olha o que diz o capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Quer dizer, isso tudo foi enquanto ele estava lá em cima, né? Carol, pessoal de casa, eu digo para você, eu pastor, quando eu termino um sermão de domingo, eu vou para a porta cumprimentar um por um dos irmãos. Quando todos vão embora, eu estou morto de cansado. Porque eu acabei de pregar e eu estou despedindo os irmãos. E tem alguns que ainda querem um pequeno aconselhamento ali. É um desgaste muito grande. E eu preguei um sermão de 40 minutos, 1 hora. Olha o tanto que ele pregou. E a multidão veio até ele. Aí, a multidão vem até ele, vamos seguir. O centurião de Cafarnaum vem até ele. Para quê? Né? Porque aqui diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, dizendo, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, já aconselhou um tanto de gente, já veio um com esse problema, aí ele vai lá para a casa da sogra de Pedro e cura ela. Depois que da sogra de Pedro, né, ele mostra como nós devemos seguir ele. Ele apazigua a tempestade, que ele entra no barco. Né? Aí esse barco chega em Gadara. Ele expulsa 2 demônios dos endemoniados de Gadareno. Depois ele cura o paralítico de Cafarnaum. Depois que ele cura o paralítico de Cafarnaum, ele chama Mateus. Depois que ele chama Mateus para ser um discípulo, ele fala sobre o jejum e cura a mulher que tinha um fluxo de sangue. Certo? Depois que ele cura a mulher com fluxo de sangue, ele cura 2 cegos. Aí termina o dia de Jesus. Uau, a gente fica cansado só de ler. Como é que ele aguentava isso? Ele aguentava isso porque ele enfrentava Satanás o tempo inteiro, como eu e você e todos nós enfrentamos. Agora, como é que nós conseguimos viver nesse mundo sem orar? Não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos blindar. A humanidade está assim. Deixa eu falar uma coisa para você, Carol, e para os telespectadores. Jesus, em João 10, versículo 30, leia aí para mim, por favor. Eu quero te pedir a sua ajuda. João 10, 30. Você viu que o dia de Jesus, como que era? Não era brincadeira? Puxadíssimo. Nossa. Ó, e se a gente olhar no contexto, João Batista recebeu a notícia de João Batista preso e degolado aqui nesse meio, tá? No meio do caminho. Que era primo dele. Sim. Imagina conviver com isso. Não se você fizer uma análise... Não poder continuar... Não, continuar do mesmo jeito, atender um por um. Aqui quando fala assim, ele curou muitos. Então quer dizer, parece que é só um, né? Não, imagina um chegando de 10 em 10 minutos. Porque se era uma multidão que estava, imagina quantos precisavam ser curados. Ele curava com o poder de Deus, mas ele estava em carne. Eu fiz questão de mostrar isso. Ele ficava... Não, eu fiz questão de mostrar isso. João fala que ele veio em carne. Sim. Agora, leia aí para mim, por favor. João 10, 30. Isso. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Por que ele falou isso? Lê o 24, acima.
Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás nossa alma suspensa? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. E ainda tinha que vencer esse tempo todo. Toda hora alguém questionando: mas você é mesmo? E ele vai dar a resposta. Ele vai dar a resposta e se afirma. Né? Como que ele afirma? Jesus respondeu-lhes: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam de mim. Pronto, aí, meu Pai. Olha ele se afirmando que ele era filho de Deus. E lá no 30, você viu o que ele falou? Eu e o Pai somos um. O tempo inteiro ele se afirmava. Tanto quando ele falava, quando ele orava. Quando ele orava, ele falava: Abba, Abba, Pai. Abba, Pai. O tempo inteiro, papaizinho. E eu e você, querido de casa, sofremos isso. O que aconteceu comigo? Eu entrei em depressão em 2013, como eu já disse aqui. E eu fiquei 150 dias na parte da manhã, debaixo do pé de uva, lendo um salmo por dia, que são 150 salmos. São quantos meses? 4 meses, 5 meses. 5. 3 vezes 5? 15. 5 meses. Eu fiquei 5 meses, todos os dias, que eu não podia sair de casa. Sabe por que eu fiquei 5 meses lá? Para o Senhor me ensinar a orar. Depois eu descobri que demora 150 dias para a águia se renovar. O bico, a unha e a pena. Olha. Depois que eu descobri isso. Mas Deus me permitiu, porque eu não tinha nada para fazer e estava desesperado, depressão, com medo de tudo. Com medo de uma formiga, com medo de tudo. Com medo de morrer. É assim que é a depressão. Nossa. Aí eu fui orar. E eu me fortaleci na oração. Para aprender como que Jesus, aí que meu entendimento abriu. Que eu entrei em depressão por falta de oração. E nós conseguimos sair da depressão a partir do momento que nós começamos a orar. E o senhor já era um homem de Deus, já tinha uma vida com Deus, mas por causa de tanta atribulação, tanta correria do dia a dia, faltava o essencial. Eu não me conectava ao Senhor, eu me conectava à obra dele. Sim. E não me conectava ao Senhor. Então, quando Jesus falou em João 10, 30, que ele e o Pai somos um, é o que os jovens falam hoje, estamos juntos, TMJ, né? TMJ, mas não tá. Nós falamos que estamos com Jesus, mas não estamos, porque nós dependemos disso que Jesus fez o tempo todo, né? Ele buscou o tempo todo isso. Ele se mantinha cônscio de quem ele era, filho de Deus. Ele era filho de Deus. Ele sabia quem ele era o tempo todo. Nós também podemos ser blindados dessa forma. Ele falou lá no Getsemane: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então ele estava com ânsia de morte. Sim. Por que ele não morreu? Ele estava na beira da depressão, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ia acontecer. Se você souber quem você é em Cristo, você não vai entrar em depressão. E se tiver, você sai da depressão. Porque você sabe que você está em Cristo, que você é de Deus, que você é filho de Deus. E ninguém vai tirar de você isso. É por isso, querido, você que está em casa, você precisa de entender que o ponto alto da sua vida, se você está ou não com depressão, é ter uma vida de oração. Jesus falou que pelo menos 1 hora não podeis vigiar. Está escrito. O mínimo que nós temos que orar é 1 hora. Aí eu quero mostrar para você como que eu oro 1 hora. É difícil. Oração é trabalho pesado. Todo dia orar 1 hora é difícil. Mas se você começar a primeira semana 1 minuto, na segunda semana 2 minutos, na terceira semana 3 minutos, quando der 1 ano, deu 52 semanas. 1 ano tem 52 semanas. No ano, você está orando 52 minutos. Eu não vou te perguntar quantos anos você tem, porque é deselegante. Mas você já consegue orar 1 hora todo dia? Hoje eu oro. Já consegue? Hoje eu oro 1 hora por dia. Tem quanto tempo você consegue fazer isso? Desde que eu conheci sua esposa que eu comecei. Mas eu comecei pouquinho. Tem 1 ano ou 2 anos? Tem 1 ano. Olha quantos anos você ficou sem aprender a orar 1 hora por dia. Sim. Aí, sabe por quê? Que as pessoas tentam e não conseguem. Mas se conseguir fazer 1 minuto e pensa assim, mas 1 minuto? Mas 1 minuto é assim, entrar pro quarto, fechar a porta e orar 1 minuto. Aí, na outra semana, 2. Você vai conseguir orar 1 hora por dia. Aí você vai começar a ter prazer. E aí você vai começar a ter prazer em orar. Aí depois você vai ter outras lutas que eu vou ensinar mais pra frente. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos, para todos de casa, que estão nos assistindo e que nos assistem, é que Jesus, ele, em carne, ele venceu todas as depressões, todas as opressões e todo o pecado. Através da proximidade de Deus, através
da oração, do seu momento com Deus. Glória a Deus. Carol. Obrigada, pastor. Você que está em casa, a gente te espera na semana que vem para continuar acompanhando o quadro, saber o que mais você vai aprender estudando a vida de Jesus. E eu te espero amanhã com mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Até lá!